Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática com K. No vídeo de hoje eu trouxe equações do primeiro grau com uma incógnita. Eu vou primeiro ensinar vocês como que a gente faz isso aqui usando o princípio da igualdade, tá? Depois, os próximos exemplos eu vou fazer de uma forma mais prática que vocês devem estar mais acostumados. Esses dois primeiros exemplos eu quero realmente mostrar para vocês o que acontece numa equação e numa igualdade. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando você coloca 2 igual a 2, você está afirmando que isso é uma igualdade e está correto. Se eu coloco ali um 2 dividido por 2, não é mais uma igualdade. Para eu manter a igualdade, eu tenho que botar dividido por 2 do outro lado também. Aí, se eu pego um lado da igualdade e elevo ao quadrado, não é mais igualdade. Então, para eu manter a igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade. Então, a igualdade ela é uma balança. Então, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro para você manter a igualdade. E é esse princípio de igualdade que eu vou usar aqui nessas equações para a gente resolver. Para a gente encontrar o valor de x dessa equação, a gente precisa isolar o x, ou seja, deixar o x sozinho desse lado da igualdade. Eu posso ali começar tirando esse 14 dali, né? Subtraindo 14. 14 menos 14 vai dar zero, então já eliminei o 14. Mas como a gente está numa igualdade, se eu fiz uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, por isso que eu coloquei menos 14 ali do outro lado. Agora é só repetir x igual a 25 menos 14. Vou fazer essa conta rapidinho aqui com vocês. Olha, 25 menos 14. Uma conta bem simples. 5 menos 4 vai dar 1. E 2 menos 1 vai dar 1. Bem simples, mas quero fazer aqui com vocês, né? Porque eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade. Então, vamos fazendo aqui aos poucos para que todo mundo consiga entender. Agora é só substituir ali, né? X igual a 11. Terminei a minha equação. Agora a segunda equação. Vamos trabalhar aqui para deixar esse x sozinho de um lado da igualdade, a gente saber o valor dele. A gente começa tirando aquele 2 ali, né? Para tirar aquele 2 é só subtrair 2, né? Porque 2 menos 2 é zero. Então, eu posso cortar. Só que se eu fiz de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado. Então, eu vou botar menos 2 do outro lado também. Agora, eu vou repetir ali, ó, 6x igual 50 menos 2. 50 menos 2 dá 48. E agora, eu preciso deixar esse x sozinho, ele ainda não está. Então, eu preciso dividir esse lado da igualdade por 6. Porque quando eu divido esse lado da igualdade por 6, fica 6 dividido por 6, que dá 1. E 1 vezes x é o próprio x. Então, eu posso cortar ali, né? Quando eu tenho 6 em cima e 6 embaixo, eu posso cortar. Só que se eu fiz de um lado da igualdade, tenho que fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade. Então, aqui vai ficar 48 dividido por 6. Vou fazer essa conta aqui rapidinho com vocês também. 48 dividido por 6. Eu preciso encontrar um número que eu multiplique o 6 e que chegue o mais próximo possível do 48. Eu vou fazendo por tentativa, tá? Nesse vídeo eu não vou fazer por tentativa, porque vai ficar longo. Então, eu já vou colocar direto aqui o 8, porque eu sei que 8 vezes 6 dá exatamente 48. E aí, eu vou terminar ali, 48 menos 48, zero. Então, 48 dividido por 6 é igual a 8. Então, terminei ali a minha equação x igual a 8. Os próximos exemplos eu já vou fazer de uma forma mais prática, aquele que você já deve estar acostumado, né? De joga para o outro lado com operação inversa. Mas eu só queria explicar nos primeiros exemplos por que que acontece isso, que não é um passe de mágica, sabe? Existe todo um princípio de igualdade que acaba acontecendo isso. Então, aqui eu vou fazer da forma mais prática. Eu vou organizar aqui os termos. Quem tiver x, eu coloco na primeira parte da igualdade. E na segunda parte da igualdade, eu vou colocar só os números que não estão acompanhados de x. Então, ali vai ficar 3x. O 2x vem para a primeira parte, só que ele é positivo ali, ó. Então, se ele muda de lado, ele vem com a operação inversa, menos 2x, igual... Primeiro, eu já vou colocar o número que está ali na segunda parte da igualdade, só vou repetir. E agora, eu vou trazer o 7, que está na primeira parte da igualdade, para a segunda parte ali. E aí, eu tenho que trocar o sinal. É sempre a operação inversa. Ali, eu vou fazer 3 menos 2, que vai dar 1. Então, 1x. Igual, vou fazer a soma ali, ó. 1 mais 7, que vai dar 8. E terminamos a conta. Eu botei um x só para vocês verem, mas podem colocar assim, o x igual a 8, é a mesma coisa. Vamos fazer ali esse outro exemplo.
Vamos organizar os termos, deixar todo mundo com x na primeira parte da igualdade e os números na segunda parte da igualdade. Então, ali vou repetir, ó, 4x menos 2x. Esse x que é positivo, que está do outro lado da igualdade, vou trazer para a primeira parte da igualdade, só que com sinal trocado. O 1 que está ali, que é o número, eu só vou repetir. E o outro 1 que está positivo passa para o outro lado como negativo. Aquele menos x ali, eu posso colocar um 1 na frente, que isso ajuda a visualizar. 4 menos 2 dá 2 e 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar 1x. E ali do outro lado da igualdade, a gente tem 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, né, gente? A gente pode cortar e colocar o 0. E ali eu posso escrever x igual a 0. Eu trouxe esses dois exemplos que vai cair num x negativo, só para vocês verem como que faz. Vou começar organizando aqui os termos. Então, todo mundo que tem x, volta na primeira parte, ó. Ali o 4x vem para a primeira parte, ele era positivo, fica negativo. Igual, repito, já o 8 que está na segunda parte, trago o 5 que estava na primeira parte para a segunda parte, mudando de sinal. Aqui eu vou ficar com uma soma que eu tenho um número positivo e um negativo. A regrinha é a seguinte, eu vou manter o sinal do número maior, que o número maior é 4, eu mantenho o sinal dele que é menos, e subtraio 4 menos 3, que vai dar 1, e coloco o x ali, que eles estão junto com o x. E 8 menos 5, que vai dar 3. Como vocês podem ver, o x ficou negativo, ficou menos 1 na frente do x. Quando isso acontece, a gente precisa fazer mais um passo para poder tirar esse negativo, porque a gente não quer saber o valor de menos x, a gente quer saber o valor de x. Então, a gente vai precisar multiplicar essa equação por menos 1. E o que acontece quando a gente faz isso? Esse menos 1, ele vai multiplicar termo por termo dessa equação. Então, vai ficar ali, ó, menos 1 vezes menos 1, porque é uma multiplicação, né? Então, menos com menos na multiplicação é mais, então vai ficar mais 1x. E depois, menos vezes mais, porque esse 3 é positivo. Então, menos vezes mais na multiplicação é menos. E aí, eu repito 3. Uma coisa que acontece quando a gente multiplica uma equação por menos 1 é trocar o sinal dos termos da equação. Então, se o sinal era positivo, fica negativo. Se era negativo, fica positivo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Colocar todo mundo que tem x no primeiro membro e vou colocar só os números no segundo membro. Lembrando que trocou de lado na equação, eu preciso trocar de sinal. Ó, o 3 eu estou trazendo para a segunda parte, ele vai ficar menos 3. Ali vai ficar a mesma coisa, ó, um positivo e um negativo. Vou manter o sinal do número maior, que é o negativo, e vou subtrair 3 menos 2, que vai dar 1. Aqui, novamente, né, vai ficar menos 1x. Igual, aqui eu vou fazer 8 menos 3, que vai dar 5. Mais uma vez, ó, ficou negativo, o número que está com x não pode. Vou multiplicar essa equação por menos 1 e vai trocar ali o sinal dos termos. O menos 1 que está negativo ali vai ficar positivo, vai ficar mais 1x. E o 5 que está positivo vai ficar negativo, menos 5. E aí, eu terminei a minha conta, posso escrever, se eu quiser, x igual a menos 5. Então, é isso, gente. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Me conta aqui nos comentários quais os próximos conteúdos que você quer que eu traga, que vai ser um imenso prazer trazer para vocês. Um grande beijo, tchau!